Imagine-se em um banquete de sabores e texturas que desafiam sua percepção de comida. Hoje, vamos explorar algumas das comidas mais estranhas feitas com soja, um ingrediente humilde que transcende fronteiras e culturas, revelando-se em formas surpreendentes e, às vezes, desconcertantes. Prepare-se para uma jornada culinária única e cheia de curiosidades históricas e culturais. Primeiro, viajamos para as áreas rurais do Japão, onde os inago, ou gafanhotos, são uma iguaria tradicional. Imagine um prato onde pequenos insetos crocantes são caramelizados em uma deliciosa mistura de molho de soja e açúcar. Essa combinação cria um contraste único de sabores doce e salgado, resultando em um petisco que é crocante por fora e suculento por dentro. A origem dessa prática remonta a tempos de escassez alimentar, quando as comunidades rurais precisavam ser criativas para garantir sua nutrição. Os gafanhotos, abundantes nas plantações, tornaram-se uma fonte acessível de proteína. Cozinhá-los em molho de soja não só os tornava mais palatáveis, mas também adicionava um sabor umami característico, valorizado na culinária japonesa. Hoje, essa prática não é apenas uma solução de sobrevivência, mas uma tradição culinária preservada e apreciada. Em festivais e mercados locais, você pode encontrar inago sendo vendidos como um deleite nostálgico, lembrando aos moradores e visitantes das raízes resilientes e engenhosas da gastronomia rural japonesa. Ao provar inago, você está experimentando não apenas um sabor único, mas também um pedaço da história e da cultura do Japão. Ainda no Japão, encontramos o natte, uma verdadeira prova de resistência para muitos. Esta soja fermentada é famosa por sua textura viscosa e odor pungente, que pode ser um desafio para quem não está acostumado. No entanto, não se deixe enganar pela primeira impressão, o natte é uma potência nutricional. Rico em proteínas, vitaminas e probióticos, este alimento é altamente valorizado por seus benefícios à saúde. A história do natte remonta a séculos atrás, quando os samurais o consumiam regularmente. Eles apreciavam seus benefícios à saúde, especialmente em tempos de guerra, quando a nutrição adequada era crucial. Apesar do sabor e aroma desafiadores, o natte era uma fonte confiável de energia e vitalidade. Feito a partir de grãos de soja cozidos e fermentados com a bactéria Bacillus subtilis, o natte desenvolve sua característica textura pegajosa e um sabor que muitos descrevem como adquirido. Hoje, o natte continua a ser uma parte importante da dieta japonesa, consumido frequentemente no café da manhã, misturado com arroz e temperos como molho de soja e mostarda. Além de seus benefícios nutricionais, o natte é também um testemunho da rica tradição culinária do Japão, mostrando como técnicas de fermentação podem transformar simples grãos de soja em um superalimento complexo e fascinante. Então, da próxima vez que você encontrar natte, lembre-se, você está diante de um alimento com uma longa e respeitável história, que continua a nutrir e surpreender gerações. Agora, vamos à China, onde o doubanjian reina na culinária de Sichuan. Este condimento fermentado de soja e pimenta é a alma dos pratos picantes da região, adicionando uma profundidade de sabor que é inigualável. O doubanjian, com seu sabor intenso e profundo, é resultado de um processo de fermentação que pode levar anos, durante o qual os grãos de soja e pimenta são combinados e deixados para maturar, desenvolvendo uma complexidade de sabores rica e picante. Este processo de fermentação não apenas intensifica o sabor, mas também cria uma textura única, que se torna essencial em muitos pratos clássicos de Sichuan, como o famoso mapo tofu. A origem do doubanjian remonta a várias dinastias chinesas, onde era usado tanto como tempero quanto como conservante. Hoje, ele continua a ser um elemento indispensável na culinária chinesa, especialmente na região de Sichuan, conhecida por sua paixão por sabores picantes e apimentados. Doubanjian é um exemplo perfeito de como a paciência e a tradição culinária podem transformar ingredientes simples em verdadeiros tesouros gastronômicos. Cada colherada deste condimento traz consigo séculos de história e uma dedicação à arte da fermentação que transforma a soja e a pimenta em uma experiência gastronômica inesquecível. Voltando ao Japão, encontramos um dos pratos mais intrigantes, o shirako.
Este é o esperma de peixe, geralmente de bacalhau, e pode ser servido de várias maneiras, incluindo cru como sushi ou sashimi e em tempura. Apesar de soar estranho para muitos, o shirako é altamente apreciado por sua textura cremosa e sabor delicado. Ao ser servido cru, ele possui uma suavidade que derrete na boca, muitas vezes realçada por um toque de ponzu ou molho de soja. Quando frito em tempura, o contraste entre a crocância da massa e a maciez do shirako cria uma experiência única. Essa iguaria é considerada cara e valorizada, refletindo a sofisticação e o paladar apurado dos japoneses. Shirako é especialmente popular durante os meses de inverno, quando o bacalhau está na temporada, garantindo frescor e qualidade. A delicadeza e a complexidade deste prato são testemunho da habilidade e da arte culinária japonesas, onde ingredientes inusitados são transformados em experiências gastronômicas memoráveis. Seja na forma de sashimi, grelhado levemente ou envolto em uma crosta crocante, o shirako continua a ser um exemplo fascinante de como a culinária japonesa valoriza tanto o sabor quanto a textura, proporcionando uma verdadeira viagem sensorial. Estas comidas podem parecer estranhas à primeira vista, mas cada uma carrega uma rica história cultural e um profundo respeito pela tradição culinária. Elas nos lembram que a gastronomia é uma expressão de identidade e herança, e que a verdadeira aventura culinária começa quando saímos da nossa zona de conforto. Então, da próxima vez que você se deparar com algo incomum no seu prato, lembre-se, pode ser uma janela para uma nova cultura e uma experiência inesquecível. Até a próxima, e bom apetite! Você já parou para pensar de onde vem o trigo que faz o pão nosso de cada dia? Esse grão, que parece tão simples, tem uma história incrível e um papel essencial na nossa vida cotidiana. Descubra tudo sobre o trigo clicando no vídeo que aparece em sua tela.